Mabuhay, seja novamente muito bem-vindo, eu sou o Flávio Gaviloski e na nossa aula de hoje, o Desafio 365 Dias, eu quero falar um pouquinho sobre projeções e o que você não deve fazer ao executar uma projeção. No combate, a gente tem vários tipos de projeções, a gente entende que projetar o seu inimigo é sim uma técnica e uma estratégia muito eficiente. Muitas projeções são extremamente brutais e eficientes, tanto que para algumas a gente até trabalha as respectivas defesas contra projeções, caso o seu inimigo tente te projetar, porque a gente entende que ser projetado é muito eficiente e ao mesmo tempo perigoso, porque se é eficiente para você projetar o seu inimigo, também é eficiente para ele tentar te projetar, e isso te coloca em risco, então a gente trabalha essas defesas também. Mas no combate a gente tem uma regra primordial que é a mais importante quando falado de projeções. Tá? A gente tem alguns detalhezinhos que é importante a gente observar, mas essa é a mais importante. Toda vez que você for projetar o seu inimigo, você não deve ir ao chão. A única pessoa, o único ser que deve ir ao chão numa projeção é o seu inimigo. E isso se justifica por outros conceitos que a gente já viu, como por exemplo a questão de você acabar indo para o solo de forma proposital, de você acabar indo para o chão e se colocando em risco. E eu digo isso reiteradamente pelo fato de que existem muitas técnicas de projeção que são extremamente funcionais, mas que por consequência, às vezes da própria técnica ou às vezes da explosão da técnica, quem está projetando acaba indo para o chão também. Em algumas situações o cara pode acabar caindo por baixo, em outras por cima, as outras mais para o lado, enfim, mas de todo jeito ele acaba indo para o chão. E isso deve ser evitado ao máximo, certo? Porque isso vai acabar te colocando em risco de alguma forma. Então assim, a ideia da projeção é que somente o seu inimigo vá ao chão. Então tem muitas técnicas que são funcionais, só que pelo fato de, às vezes, a própria técnica acabar te derrubando pelo efeito da técnica mesmo, ou às vezes, não necessariamente você fosse cair, mas às vezes você faz isso com tanta energia, com tanta explosão, que você acaba caindo, esse tipo de técnica a gente tira do combate, a gente não procura aplicar justamente por esse risco que acaba nos colocando. A gente só aplica técnicas de projeções que realmente garantem que apenas o inimigo vá ao chão. E mesmo assim, durante os treinamentos não é incomum alguns alunos, que às vezes não estão habituados com a técnica, acabarem caindo também. Então se uma técnica que ela é elaborada para você não cair e os alunos acabam caindo, imaginam aquelas que fazem você cair, certo? Então olha o risco que você vai acabar se colocando de forma desnecessária. E a ideia não é falar o porquê que você não deve ir para o chão, porque eu já falei isso várias vezes, em vários vídeos diferentes, explicando motivos diferentes do porquê que você não deve lutar no chão. Mas fica essa ideia, esse pensamento da projeção. Projeção, sim, é eficiente? Muito. Deve ser treinada? Com certeza. Não só as projeções, como as defesas pelo mesmo motivo, por elas serem eficientes. E que você ser projetado é um movimento brutal e pode ser decisivo. E quando você for aplicar uma projeção, treine para que você não caia ao chão junto com o seu inimigo. A única pessoa que deve ir ao chão é o seu inimigo. Se você caiu, você acaba se colocando até em exames de graduação do combate, quando o combatente projeta o agressor e ele cai, a penalidade é muito grande. É considerado como um erro completo. Às vezes ele dá aquela cambalhada, uma coisa aceitável, ajustado ali, mas assim, se o cara cair, fim de jogo. Perfeito? Então, forte abraço, eu te vejo amanhã. Mabuhay.